Hipsters Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Esse é mais um episódio do Hipsters Deep Dive. Pois é, esse nosso spin-off do podcast principal, que nasceu com a nossa experiência do Hipsters on the Road e com a necessidade que a gente viu de entrar em mais detalhes da vida, da stack, de como que trabalham grandes empresas de tecnologia que a Alura admira, que a gente admira, que já passou por aqui. E essa primeira temporada que a gente está fazendo em 8 episódios, a gente está com a equipe do Banco do Brasil, entendendo como uma das maiores empresas do país trabalha com tecnologia e que já usa e abusa há muito tempo. Hoje a gente vai conversar sobre o trabalho com o cliente, como que a gente pode entender, ter o foco no cliente, esse negócio de user-centric, customer-centric, de estar totalmente alinhado com quem realmente usa os nossos serviços e os nossos produtos. Inclusive, sobre um programa aqui no Banco do Brasil, eles chamaram de estágio no cliente. Então vamos lá, podcast. Todo episódio do Banco do Brasil eu tô trazendo junto com alguém que trabalha lá, que é o André Breves, que tá apresentando junto comigo esses episódios. Tudo bem, André? Você pode também apresentar quem que a gente tá conversando? Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Hoje é um episódio de um programa que eu acho muito legal aqui dentro, né? O banco é uma empresa grande e pra gente lidar com complexidade, a gente acaba criando várias áreas que acabam se especializando. A gente tem lá a nossa rede de agências que faz um trabalho excepcional no atendimento ao cliente, a gente tem o pessoal de UX, a gente tem várias áreas que são conectadas com os nossos clientes. Mas a gente também tem áreas que acaba tendo poucas oportunidades de conversar com o cliente. Então esse programa é uma maneira que a gente está tentando encontrar da gente se conectar com o cliente. E para falar sobre o programa, a gente está hoje aqui com o Caio Soares. Fala, Caio. Beleza, galera? Eu sou o Caio, do banco, trabalho na plataforma de canais do banco, sou DevOps lá, trabalho com cultura e da reinvenção e toda essa parte aí de inovação também no banco. E a gente está indo nos clientes para ver toda essa parte aí de UX, CX e tudo que o Paulo comentou aí. A gente está também com um cliente do Banco do Brasil, a gente está com o Fernando Gil. Fala, Fernando. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Fernando Gil, gerente financeiro do Sistema FIEB, aí do Departamento Regional Bahia. Estou aqui para comentar um pouco aí sobre o programa Virada Cultural Estágio Banco do Brasil. Legal. E a gente está também com o Felipe de Mello, que é aqui do Banco do Brasil. Fala, Felipe. Oi, pessoal. Beleza? Minha história na tecnologia do banco remonta ali da época de automação bancária. Fiquei um tempão ali na automação bancária, na parte de inovação, inteligência artificial e agora, aos últimos 2 anos, voltado para a arquitetura de TI no banco. O Fernando já deu aí uma bola que eu sei que esse programa de vocês já chegou a ser chamado Virada Cultural e hoje é Estágio do Cliente. Acho que esses nomes às vezes confundem, né? Porque quando eu ouvi, eu falei, ué, mas o que é isso aqui? Aqui em São Paulo, a Virada Cultural é uma festa, né? Imagino que por aí também. Então, eu queria entender melhor que problema que o banco sentia, que uma grande empresa sente em relação aos clientes e qual que é a solução que vocês propuseram para falar, olha, para a gente estar melhor orientado, vamos fazer assim, nesse mecanismo, tantos dias, quem são as pessoas, como funciona esse programa, porque não são só vocês, certo? Todo mundo hoje tem uma dor grande em relação a entender melhor a vida do cliente, para que a gente não vire algo que eu sempre coloco aqui no Hipsters, aquilo que as pessoas chamam de Feature Factory, que é aquela empresa, aquele departamento de tecnologia super bom, com pessoas incríveis, muito capacitadas, que sabem entregar muito bem uma funcionalidade nova na app do banco, no website ou no back office, só que nem sempre o que a gente está implementando rápido, no Agile, a cada sprint, é o que resolve a vida de quem mais precisa, que é o nosso cliente final. E a gente acaba ficando com grandes métricas, KPIs internos super bonitos, mas pro cliente, o cliente olha e fala, pô, é só mais um menu ali no banco, nunca vi, nem sabia que existia, ou nem era isso que eu queria, não é? Eu acho que tem um pouco relação com isso. Bacana. O que é o programa em si, Paulo? Você comentou aí que começou com uma virada cultural e depois mudou para o estágio no cliente. A gente começou, cara, com estágios em cliente. O banco tem cliente desde PJ, agro, governo, pessoa física, tem de tudo, né? E a gente começou indo em algumas fazendas, cara, primeiro. O banco tem um market share muito grande com
público água, e a gente viu em alguns clientes, cara, dores, igual você comentou, dores simples, e às vezes a gente tá aqui construindo coisas muito inovadoras que não é o que vai resolver a dor daquele cliente lá na ponta. E a gente foi vendo isso, e durante o estágio em si, com esses clientes, a gente viu que a gente fazer o simples e o bem feito, cara, que é o que a gente escutou desse cliente, às vezes é o que vai revolucionar lá na fazenda do cara. Não é eu pegar a última tecnologia de ponta e disponibilizar para ele. E a gente foi fazendo o quê? A ideia do estágio no cliente era a gente evoluir de um trabalho aqui dentro, de um tirador de pedido, para um modelo mais centrado no cliente mesmo. O estágio no cliente em si, então, a gente fica 2 semanas trabalhando lá com o cliente, nas dores do cliente. Por exemplo, no caso aqui do Fernando da FIEB, nós ficamos 2 semanas lá dentro, com 4 funcionários, né? Um mentor e mais 3 funcionários. Não tem telefone vermelho, então eu, por exemplo, tenho muito tempo de banco, conheço muita gente, cara. Eu posso pegar o telefone e ligar pro cara lá, o dev lá do Pix, posso ligar pro dev lá do TED. Não, a ideia não é essa, a ideia é a gente comer a comida que o cachorro come, né? É comer a comida ali, a dificuldade que o cliente passa, cara. Se a gente for ver a dificuldade dele e entrar em contato com o nosso 0800, com os nossos canais de atendimento, com toda essa forma de atendimento que a gente tem, né? Pra gente poder melhorar esses processos também, porque tem processos que sempre vão precisar melhorar, né? A gente tá falando de uma instituição centenária, que é o banco, e tem processos que a gente precisa melhorar. Esses estagiários podem ajudar, não só na área de TI, tá? A maioria das vezes tem um cara de TI, mas pode ser na logística, no marketing, no financeiro, onde o cliente mais precisa. Não tem, é o principal que a gente sempre fala, não tem venda de produto ou serviço, a gente tá ali para ajudar mesmo o cliente, e a ideia é fazer uma parceria ganha-ganha. A gente vai lá para fazer relacionamento e ajudar o cliente. A gente já fez lá várias coisas em alguns clientes, né? Já teve cliente que a gente ajudou no checkout, colocando a API do Pix no checkout dele. Já teve cliente que a gente ajudou no marketing digital dele, no e-commerce, para aumentar a venda. Já teve cliente que a gente fez calculadora de valor de mensalidade alimentar. A parte de fluxo de caixa, a gente ajudou em criação de análise de caixa. Esteira ágil também, tá? CI/CD, um Git e deployando num servidor dos caras ou numa nuvem, numa cloud, pode ser Amazon, Azure, o que for. E o estagiário pode ajudar em demandas financeiras ou não, foi o que a gente comentou, né? Esse é o nosso programa em si, do estágio no cliente. Depois eu queria deixar um spoiler aí, Paulo. Fazer um convite para vocês aqui. A gente estagiar na Lura ou aí na Kaelon, tá? Opa, olha que boa ideia. Para entender melhor o que a gente passa aqui, é isso? Isso, para entender as dores de vocês aí com todas as fintechs, bancos e ajudar vocês aí em qualquer coisa, tá ok? Caio, deixa eu entender, você citou alguns, a gente ajudou no fluxo de caixa, porque eu imagino que uma dessas dores que devem aparecer com frequência, você vai lá, né, numa empresa, uma empresa pequena, média empresa, e ela tem muitas dores que são talvez mais relacionadas a negócio do que exatamente de como eu pago uma DARF, como que eu reemito um boleto, tá muito difícil de trocar o vencimento. Imagina que a dificuldade é, não sei como eu faço o report aqui para mostrar o fluxo de caixa e saber o que eu tenho que cuidar. Esses exemplos que você deu de fluxo, etc., vocês ajudaram mais a própria empresa. Não é que vocês olharam e falaram, já sei, vamos fazer isso aqui dentro do banco. Vocês simplesmente falaram, olha, é assim que as empresas costumam fazer, eu acho que você pode ter um Excel para fazer isso aqui e etc. Então acaba caindo realmente para respirar a vida da empresa e depois voltar para casa e ter reflexões. Não necessariamente para, nossa, eu vou lá para fazer um discovery do meu produto e tomar uma decisão muito importante agora. Realmente é para que as pessoas não vivam essa vida isolada do cliente. É por aí? Por aí, cara. A gente vai lá, por exemplo, o caso aí da FIEB que o Fernando vai falar mais na frente, né? A gente vê a dor do cliente, os caras têm um sistema enorme, tem ERPs vinculados a isso, mas o grande velho Excel é o que ajuda no dia a dia, cara, para o cara tomar ali algumas decisões, ter toda essa visão que precisa do pagamento a fornecedor, pagamento de salário, correr atrás para resolver a dor dele do dia a dia, né? E se a gente for ver, essas integrações que são necessárias entre os bancos, e vem aí o Open Bank para ajudar isso, é facilitar essa vida do cliente na jornada dele dentro do banco, não só com o Banco do Brasil e outras instituições também, porque uma empresa, quando chega num patamar muito grande, ela tem ali contas em N bancos, né? Não só no Banco do Brasil. Eu queria falar uma experiência que a gente teve, assim, parecida com isso
Caio está falando, né? Esse lance de centralização de contas e de informação de vários bancos e que o cliente tem conta e órgãos de proteção de crédito, por exemplo, e a gente conseguiu ajudar como estagiário a melhorar o relacionamento desse cliente com os intervenientes dele e tudo, né? Com as operadoras de cartão, etc. Usando muito a escuta ativa, sabe? Ouvindo o que ele precisava, aonde que ele estava tendo problema e fazendo reuniões e chamando as partes para conversar e achar uma melhor solução para eles se integrarem melhor. Isso não tinha nada a ver com o Banco do Brasil, era a relação entre ele e o parceiro dele lá, seja Proteção do Crédito ou outro banco, mas a nossa presença foi valiosa para ajudá-lo lá na dor dele naquele momento. Isso foi bem legal. E como é que funciona o estágio, a seleção da empresa? Como é que é o approach ali com a empresa? Eles se inscrevem ou a gente convida? E aí fica quanto tempo ali? Como é que funciona? Então, Breves, o estágio ensina o cliente, como é que é? A gente tem no banco umas gerências que são espalhadas pelo Brasil inteiro, né, pelos 26 estados e Distrito Federal, que o pessoal chama de GCaches. Esses GCaches têm um relacionamento direto com os clientes, né, junto com as superintendências que a gente tem espalhadas pelo Brasil. Antes da pandemia, a gente fez estágios presenciais, tá? A gente chegou aí, por exemplo, numa rede de supermercados em Recife, chegamos depois da pandemia aí em uma rede de sapatarias em Fortaleza, já tivemos em BH também com empresas de TI, em São Paulo, então estamos fazendo pelo Brasil inteiro. Mas a ideia é, a gente passa lá, o que eu comentei, 2 semanas na casa do cliente e trabalhar lá com qualquer coisa, não somente TI, trabalhar com parte financeira, logística, ajudar o cliente ali no dia a dia, né? E esses clientes são escolhidos de que forma? A maioria das vezes são ou a superintendência junto com o GCash fazem essa escolha e passa para a gente já uma agenda de clientes para a gente poder estagiar. O Fernando Gil, por exemplo, o caso da FIEB, o GCash de lá fez a parte de relacionamento com eles e a gente fez algumas reuniões com eles já propondo o estágio e apresentando o estágio como é que seria e fizemos uma agenda. O Fernando pode depois até comentar exatamente como é que foi essa agenda, que ele até passou para a gente propondo a agenda, aonde a gente atuaria por essas 2 semanas, esses 4 funcionários, e o que a gente ajudou ali dentro, né? E o estágio ensino cliente também é para o nosso funcionário do banco ter essa virada cultural, essa mudança de mindset para a cultura de escutar o cliente e ver essa dor dele, né, no dia a dia. E às vezes um botão que você vai fazer, um menu novo, ou um aplicativo novo pode ajudá-lo muito no seu dia a dia. Uma coisa que eu fico imaginando é como que a empresa recebe esse convite, né? Porque o estágio é uma proposta bem fora da caixa, né? Eu fico imaginando que de primeira provavelmente ele acha que a gente vai chegar lá para oferecer produto. Acho que até é difícil num primeiro momento assim entender que o banco na verdade está vindo ali para olhar o dia a dia do cliente, né? E Fernando, acho que pode falar um pouco pra gente como que a empresa recebe isso? Como é que é o approach ali? O que vocês pensaram quando o banco chegou ali? Eu posso dizer que assim, eu recebi de forma muito tranquila, né? Porque eu já vinha conversando com o banco sobre questões tecnológicas. E aí, como o Caio falou, a sugestão chegou por mim através de um outro canal e aí eu só preciso conhecer, né? O que é exatamente o que o banco está promovendo aí, que estágio é esse, e eu achei interessante a proposta, né? E aí, quando eu conversei primeiramente com o Felipe, e aí eu ainda fiquei com o pé atrás, eu digo, pô, mas que objetivo o banco tem com esse estágio? Mas ele me explicou e eu achei magnífico, porque eu já vinha aí com uma proposta interna dentro da FIEB, voltada para transformação digital, e aí ele me explicou, eu já marquei um outro horário já com o Caio, aí Caio explicou novamente aí o programa, e aí eu só fui, rapaz, me apaixonando, né? Eu digo, rapaz, isso aqui vai resolver uma série de questões que eu tenho aqui dentro da minha área financeira, né? Então foi assim, então eu recebi muito assim, eu também sou muito aberto assim ao novo, né? E a conversa do banco é uma conversa muito aberta, muito clara, então no final eu não fiquei com dúvida, eu digo, vamos partir para essa, né? Então a gente já foi agendando as reuniões aí e marcamos o início do trabalho, foi dessa forma. Eu achei legal, Fernando, que você fez a referência à transformação digital, né? O Paulo costuma falar muito também que transformação digital é sobre cliente, né? Não é sobre tecnologia. E como que foi o estágio lá com vocês? Quando você já teve essa introdução ali, você já conhecia como ia ser, e aí o pessoal foi lá para trabalhar. E como é que foi esse dia a dia? Quando eles me apresentaram o programa, eu vi que o programa tinha objetivos que vinham a calhar com o que o sistema FIEB estava buscando no momento. Então eu vi que a aderência seria total. Então nós implantamos uma metodologia de trabalho 100% online e que funcionou
super bem, né? Então eu fiz aqui um planejamento dentro da ferramenta Teams do Office 365. A gente criou salas, né, virtuais de acordo com o tema de cada assunto que a gente ia trabalhar, né? Porque aqui a gente trabalhou em cima do contas a pagar, do contas a receber, do caixa, de faturamento. E aí nós fizemos uma reuniãozinha de kickoff com o mentor, foi Caio, né? E os 4 técnicos dele. E aí a gente fez aquela apresentação, trocamos ideia e a gente montou um cronograma muito bem planejado, bem organizadozinho ali. Eu destinei a equipe aí de trabalho, cada um ficou com um grupo, ficou com um par para discutir, né? E aí, como eu falei, a iniciativa do Banco Brasil com esse programa estava bem em linha com o que a gente buscava de um prestador de serviço, né? Ou seja, a personalização dos serviços prestados, né? Serviços bem adequados para o cliente, né? Porque essa coisa aí do que o Caio falou, né? Então eles buscam a dor do cliente, né? E a gente estava aí com uma série de melhorias a serem feitas, né? E aí o programa, esse estágio do cliente, ele busca conhecer a dor do cliente para, juntamente com ele, achar o remédio certo para a operação do cliente, né? Então, o que é magnífico, né? Então nós montamos essa sala, iniciamos o programa e a ideia que eu orientei minha equipe: vocês vão estar com uma pessoa aí que quer conhecer a nossa dor para aplicar aí o remédio correto. Então você vai treiná-lo, é como se ele fosse um colaborador novo. Então vai treinando aí o cara vai vendo, vai anotando e vendo aonde ele pode aplicar ali o remédio na sua dor. E funcionou bem legal, porque eles foram mapeando, depois eles tiveram tempo para poder processar isso internamente e depois apresentar quais foram os achados e as possibilidades. Então até prototiparam, inclusive, alguns sisteminhas, alguns aplicativozinhos, apresentaram pra gente. Logicamente que esse trabalho que eles fizeram, né, veio aí cheio de novidades tecnológicas. E como eu falei no início, nessa questão de vir a calhar com o que a gente estava buscando, é bem verdade, pois a gente estava buscando justamente uma transformação digital dentro da nossa área financeira, né? Então eu estou falando de novidades para o nosso processo financeiro, exemplo do PIX, em nossas operações financeiras de pagamento, recebimento, transferências, de uso em maior escala, né, da consulta API, vinculada ao Open Bank, né, que já está chegando aí, né, para revolucionar também o universo financeiro. Então, assim, aplicar um olhar para o futuro, e que eu vi uma visão bem bacana do banco, porque é melhor que o programa Estágio do Cliente no Banco do Brasil apoie a empresa não só nas dores que o Banco do Brasil pode atender, mas de outras instituições financeiras também, e de um modo geral, dentro do meu processo, né? Então, a gente fizemos aí uma conversa muito aberta, o grupo de trabalho aí de Caio, um grupo muito tranquilo, né? Então, assim, estavam de mente bem aberta, e a gente colocou aí tudo para fora, né? E aí, foi só trabalhando, a gente montamos inclusive um roadmap, né, e iniciando aí com um banco de APIs, né, porque será a base estruturante para todo o trabalho, e esse trabalho a gente diluiu ali no tempo, né, a gente vem fazendo conversas aí semanais, que é o pós-estágio, né, que foram 2 semanas aí bem intensas de trabalho, e depois que eles saíram, o trabalho continua aí dentro de casa, não só aqui dentro, mas dentro do Banco do Brasil também, e semanalmente a gente se reúne aí, porque tem um forte trabalho aí de tecnologia, no meu caso, né, então assim, a gente botou junto aí a nossa área de TI com a equipe de Caio, para poder a gente ter aquela base, né, estrutura, para a gente poder começar a botar aí dentro do nosso RP também, para poder rodar. Foi isso. Caio, você falou lá no começo que os estágios eram presenciais, né? E aí eu fico imaginando quando entrou a pandemia que a gente tá procurando, né? Como que seria dali pra frente, como é que... Se eu não me engano, até na época a gente ficou em dúvida se o estágio a gente conseguiria continuar de maneira não presencial. E aí como que foi isso aí quando a gente não podia estar mais presencialmente nas empresas? Como é que foram os desafios aí? Bebs, foi um desafio grande, cara, que a gente teve que se adaptar aí, né? A gente acabou todo mundo indo pra casa, trabalhar remotamente, né? Via VPN e tudo no banco. O que a gente acabou conseguindo foi um estágio remoto lá, que eu comentei numa rede de sapatos lá de Recife e Fortaleza, e caiu bem no período do início ali da pandemia, né? E a gente foi lá ajudá-los, e eu acho que um negócio super bacana que ocorreu foi, no fim do estágio, o CEO lá, o dono da empresa, falou: pô, foi tão bacana o estágio que vocês fizeram aqui dentro, que eu queria que fosse presencial, para vocês sentirem o cheiro dos sapatos aqui, dos tênis e das coisas das lojas, né? Das lojas físicas. Eles têm, além das lojas físicas, eles têm 2 e-commerces também, né? Que vendem pro Brasil inteiro, né? E utilizam aí várias empresas de logística para fazer essas entregas. E a gente falou a mesma coisa, né? Que a gente queria estar lá presencialmente, mas infelizmente não dava, né? Mas eu acho que com o fim da pandemia aí chegando, eu acho que vai acabar existindo o híbrido aí, né? Igual a gente tem cloud híbrido,
híbrida, eu acho que vai ter um estágio híbrido aí, que é a gente ir presencial em alguns estágios e continuar remoto em outros, né? Caio, eu fui um dos estagiários no momento de pandemia, né? E, assim, eu confesso que a gente sente essa falta, sabe? De contato, de estar junto com o cliente, né? Então a gente tem que citar mais, se desconectar aqui do banco. A gente, quando tá lá, a gente vive a realidade daquele cliente, a agenda dele, e eu senti essa ausência, sabe? Essa distância, mas os clientes até falavam assim, pô, parece que você tá aqui com a gente, vocês estão entendendo o que a gente passa aqui. É diferente você compartilhar uma tela e ver a pessoa trabalhando e tá ali do lado dela, né? Vendo o quanto que ela gasta tempo em algumas atividades que você consegue ajudar e mitigar esses problemas. Mas foi uma experiência boa, mesmo na pandemia, eu acho que foi muito válido. Preves colocou, né? Eu gosto bastante de bater na tecla da transformação digital, ser esse veículo, não só eu, né? Óbvio, o pessoal que estuda bastante fala que é a forma como a gente entrega valor pro cliente final. Então isso exige esse foco, entendimento no que precisa, não só na otimização interna dos números da empresa para cortar custos, por exemplo. Então, a tecnologia pode cortar custos de uma empresa no back-office, mas quando a gente está falando de uma verdadeira transformação, a gente está, acho que, mais preocupado na outra ponta, não é? Acho que até aumentar faturamento ou melhorar a forma que a gente fatura do que cortar gastos. E para a gente entender melhor o cliente final, o usuário, paciente, aluno, pelo que eu entendo, então não é só a tecnologia que vai lá fazer esse estágio, que vai lá passar 2 semanas do lado, espelhando o que a pessoa faz para passar pelas dores. É qualquer colaborador do banco. Queria entender e que vocês dessem alguns casos de tipo de função que a pessoa tem no Banco do Brasil e fala, vai lá sentar 2 semanas na FIEB, vai lá sentar 2 semanas na padaria do Rafael para ver quais são os problemas que ele tem ali na boca do caixa quando alguém quer comprar alguma coisa que não passa o valor mínimo no cartão de débito. Eu queria enxergar quem são essas pessoas que vão lá, outros problemas que costumam aparecer, que ajudam nessa visão para vocês, não é? A visão de que, olha, tô sentindo que esse lado aqui vai entregar mais valor. Eu sei que são lugares comuns, mas eu gosto desse de entregar mais valor para o cliente final. Eu acho que hoje o uso da tecnologia tem que ser totalmente direcionado para isso. Já passou a época que era vamos digitalizar um processo interno da empresa. Agora é a era vamos finalmente melhorar a vida do cliente ou até descobrir o que ele realmente quer, que é mais difícil, não é? Entender as dores, né? Outra palavra comum aí nas startups e corporações que têm inovação vou entender a dor do cliente. Quem do banco já foi lá entender a dor do cliente? Que outros casos vocês têm para contar? Não só a pessoa que desenvolve software, né? Então, Paulo, a gente já teve em diversos clientes, né? Como a gente citou, desde o agro ao PJ, ao pessoa física e tudo. Quais são os tipos de funcionários que vão, né? Tem funcionário, desde funcionário da agência, então já teve gerente de relacionamento, assistente de negócio e alguns funcionários que trabalham na ponta, ali na rede, que a gente chama, e tem alguns funcionários também de algumas diretorias aqui dentro do banco, de marketing, da diretoria de negócios digitais, da diretoria de agronegócios, da própria diretoria de tecnologia, que são os funcionários que concebem esses aplicativos novos, essas funcionalidades novas que a gente constrói para entregar para os nossos clientes, né? E o que a gente teve já de alguns cases e tudo que a gente foi, exemplos, né? Pix para o cliente, para ajudar ali no checkout, seja no e-commerce ou numa loja física. O que você citou aí, por exemplo, que a gente vê muito. Às vezes o cara tá com a dor ali, cara, o nosso cliente quer pagar o fornecedor dele, que é o cara da padaria que você falou, que senão a farinha não chega e a água que precisa para ele poder fazer o pão, fazer toda a necessidade da empresa dele para ganhar grana. Porque o negócio dele é fazer pão e não ter um atrito e fricção com os bancos e os meios de pagamento, seja ele as maquininhas, seja ele o banco como um todo, né? E aí a gente entra no cliente, a maioria das vezes, quando o cara vê o Banco do Brasil, ele acha que é só a área financeira, né? Mas a gente vê que se a gente for ajudar
principalmente na área de TI deles, nós vamos dar uma escala maior para ele. Por quê? O cara às vezes está com uma planilha, ele está com um processo que é manual e a gente vai ajudá-lo nesse processo manual para poder agilizar todo o fluxo dele lá, né? Desde a entrada de grana, a saída de grana da empresa dele. E a gente tem que focar muito no cliente em si, a gente vê que o cliente, ele precisa focar no negócio dele, cara. Não ficar perdendo tempo com os bancos e as fintechs. Ele tem que focar no negócio dele de vender mais, atender mais clientes, vender o produto dele de melhor qualidade. Teve algum produto que surgiu por causa do estágio? Sim, teve produto. Um exemplo, teve um estágio que a gente fez num RP aqui de Minas e esse cliente comentou que a gente poderia criar um produto, e produto foi esse. A API do Pix surgiu durante o estágio, tá? A gente viu que alguns clientes dele estavam pedindo essa API e a gente voltou para casa depois, construímos essa API para colocar em qualquer lugar, né? Para colocar num frente de caixa, para colocar no e-commerce, para colocar na frente da ou de um grande hipermercado, por exemplo. É quase o caso da padaria que eu citei do seu Rafael, né? Que não, então, realmente entrar em casos bem específicos para ajudar realmente a vender mais, melhor, a empresa rodar internamente melhor e focar naquilo que tem a função social dela e não ficar brigando com banco, com fintech, com Excel e com o detalhe do imposto. Cobrança, bem lembrado. E olha que curioso que faz o link com o nosso segundo episódio, que falou justamente da API do Pix, né? Não foi algo planejado, mas... Exatamente. E nesse assunto de resultados, né? Às vezes pode dar um insight aqui para o banco de produtos novos, mas eu entendo que também possa trazer novidades para as empresas, né? Ali no Fernando que está aqui com a gente, né? Teve algum resultado, algum insight que trouxe para a empresa depois que o banco passou ali no estágio? Teve sim, a gente conseguiu identificar uma série de melhorias, né? Quando começamos a conversar com o banco sobre essa possibilidade de trazer o programa para aqui para a FIEB, tínhamos em mente promover a transformação digital, né, com a automação das rotinas financeiras. Não pensamos em mexer no processo, mas por tabela isso acabou acontecendo, né? Então fizemos também um trabalho de melhoria de processos, já que algumas etapas do processo serão automatizadas, né? E assim eliminando partes do fluxograma do processo. Por ser é um programa bem propositivo, né? Ele caminha junto com a empresa. Por essa razão, a gente ficou muito animado com os resultados que vamos ter no final desse trabalho, né? Terão entregas muito significativas e que vão representar um salto qualitativo na operação financeira do sistema FIEB, né? Então, nossa preocupação maior era reduzir a HH de pessoal. Isso nós já confirmamos que vamos ter redução de HH de pessoal. Eliminar a circulação de papel, numa visão paperless, né? Ter processos ágeis, e isso, isto é, agilidade na entrega do resultado. Operação mais digital e serviços mais autônomos, ou seja, onde os nossos clientes internos e externos também podem se servir numa visão de autosserviço. Pense em um sistema onde o próprio cliente entre, né, e faça a sua própria operação. Então, esse é um dos ganhos, um resultado assim magnífico, né? E ele também oferece a possibilidade da gente trabalhar em cima de painéis de dashboards, entendeu? Isso para a gestão é fundamental. Dados, informações aí objetivas, resumidas em um só ambiente. Então, esse também é um dos resultados que esse programa trouxe para o sistema FIEB. E como eu falei, né, vai assim ter a possibilidade da gestão ter uma visão para uma tomada de decisão muito mais rápida, né? Isso é magnífico. Fernando, fala aí pro pessoal o que é o HH aí, que a gente brincou bastante lá em... O HH de pessoal, ou seja, eu tenho aqui a hora homem, né, que o cara leva ali 3, 4, 5 horas fazendo uma operação, né? Então isso era uma dor minha. Então o cara leva não sei quanto tempo para analisar um extrato, tirar um extrato de banco, para fazer o fluxo de caixa, né, fazer as projeções financeiras. Então assim, a ideia era reduzir o HH de pessoal, né? Então a gente automatizar o processo de ponta a ponta sem intervenção humana. Então teve processos aqui que a gente já apurou, a gente conquistar aí 30 horas a menos de HH de pessoal, né? Então eu reduzo a intervenção humana para se dedicar a um trabalho mais analítico, mais nobre, né? Algo que agregue valor. Então a gente, com esse trabalho também, a gente identificou assim, o que não agrega valor, então não posso ter a hora homem dedicada ali para fazer um trabalho tão manualizado, né? Então e deixar o serviço, a atividade autônoma, né? Autônoma na visão tecnológica, né? E o autosserviço. Então o cara pode entrar, a gente pode criar um extranet, o nosso cliente externo ele entra, ele baixa o boleto dele, ele, se for o caso, ele baixa a nota fiscal dele, ele acessa, então a gente tira a intervenção humana e elimina aí o HH de pessoal. É isso que a gente chama de HH de pessoal, que hoje incomoda muito. Beleza, Caio? Bacana. Acho que complementando o que você falando aí, Fernando, a gente vê muito no cliente em si essas dores, às vezes essa fricção com toda essa parte de pagamento e o que ele gasta de funcionário ali trabalhando em si, e a gente tenta ajudar eles
essa dor, pensando ali, por exemplo, nesse caso, por que não pode estar com uma API de cobrança aqui para já gerar o boleto bancário e já passar para o cara num e-mail ou numa outra forma automatizada, não precisar de um humano fazer isso. Um extrato, vindo aí com o Open Bank, o cara pega a Federação da Indústria da Bahia e eles têm N contas em diversos bancos, né? Não só o Banco do Brasil. O cara tem que fazer uma conciliação, entrar em cada banco, em cada extrato, para pegar ali saldo de conta corrente, saldo de conta de investimento. Isso é um trabalho muito árduo, cara. E eu acho que a gente precisa melhorar essa vida desses clientes. E a única forma que a gente viu foi, vamos lá para dentro, sentir a dor do cara e tentar ajudar ele com o que a gente já tem hoje, o que tá vindo de novas tecnologias aí pra gente poder alavancar isso aí. E o que o Fernando Gil comentou, né? A gente ter aí esse autosserviço, seja conosco ou seja com outra instituição, né? Você falou lá no começo, Caio, que essa era uma relação de ganha-ganha, né, com o cliente. Eu entendo que a gente traz um ganho para o cliente em oportunidades de entregar mais valor, novos produtos, mas até indo ali à origem do programa, que é chamada Virada Cultural, eu entendo que para o banco também um dos aspectos de ganhos é a mudança de cultura, né? A gente conseguir ter esse foco no cliente de maneira efetiva, né? Não que mais áreas, além as que se relacionam diretamente com o cliente, eles conseguirem ter essa conexão. E como tem sido essa parte cultural? Felipe, que participou do programa, para você, como é que tem sido essa virada da cultura quando a gente está ali no dia a dia do cliente? Eu acho que nada melhor para falar do que um cara que passou por um estágio. Acho que o Felipe pode falar aí. Depois, no final, a gente encerra ali falando um pouquinho mais. Galera, para mim foi revelador, tá? Assim, eu tinha uma visão distorcida do trabalho. Eu achava que a gente ia muito lá para... O nosso foco era só olhar para um cliente, resolver a vida de um cliente específico, mas eu faço muito tempo, né, como na arquitetura e tal, você não tem muito contato com o cliente final. E eu tinha um certo até preconceito. E eu decidi mudar e, assim, aceitar o convite dos meninos e participar desse estágio, né, como um estagiário, tirar o crachá azul aqui que a gente fala aqui no banco e viver 2 semanas dentro do espaço do cliente ali, virtual pelo menos, né. E para mim foi revelador a quantidade de situações que a gente foi colocado, né, que a gente foi colocado à prova, assim, são situações, dores reais lá do dia a dia, que está muito longe da nossa realidade aqui no banco, no nosso dia a dia de trabalho, são outras dores, e a gente conseguiu colocar nossa caixa de ferramentas. Eu acho que a gente acumula nossas ferramentas ao longo da vida, né, na nossa caixinha de ferramentas, e umas delas a gente deixa de usar e tudo, mas de repente você chega no estágio onde desde uma conversa técnica, ou um negocial, ou fazer uma planilha do Excel ou ganhar um tempo num processo, tudo aquilo que você acumulou na sua vida inteira, você consegue trazer à tona, né, colocar na prática ali para o cliente. Então foi muito, muito útil para mim como funcionário do banco, como pessoa, e assim, foi muito grato. Eu tenho muita gratidão e virei um embaixador aqui do projeto aqui na empresa. Complementando aí o que o Filipão falou, a ideia é a gente colocar os nossos funcionários lá dentro, seja da agência, seja de uma diretoria ou da TI, e a cultura que coloca as pessoas acima de processos, cara. A gente colocar as pessoas, que são os nossos funcionários, exatamente, lá dentro, sentindo a dor do nosso cliente. E, além disso tudo, a palavra principal que a gente fala é empatia, cara. Eu tenho empatia com o meu cliente. Quem que é o meu cliente? O cliente é a FIEB, é o produtor rural lá que faz, às vezes, um alface, tomate, o produtor rural que faz isso, ou um grande produtor rural que, às vezes, é um exportador de soja. Tem cliente nosso, que é um dono de uma padaria, a uma large corporate, que é uma empresa gigantesca. Esse é a nosso norte dentro do estágio do cliente, né? É permitir que os nossos funcionários vivam isso, porque às vezes o cara passou um período na agência, mas tem muito tempo que não tá nem lidando com o cliente mais. E essa empatia e esse relacionamento que é o que a gente precisa focar, porque eu vou construir coisas bacanas pro nosso cliente, eu estando junto com ele. Se eu tô no dia a dia com ele, eu vou saber a dor dele, eu vou saber construir melhor aqui dentro. E o principal de tudo é essa transformação do nosso funcionário também. E eu acho que no estágio também a gente acaba transformando os funcionários da empresa, que acabam conhecendo novas tecnologias também, conhecendo novas stacks, novas formas de trabalho. Então a gente acaba tendo um ganho mútuo, né? Tanto a empresa quanto nós. E a gente acaba aprendendo com a empresa também, cara. Eu lembro a empresa lá de Recife, quando a gente fez o estágio, eu joguei ping-pong com
um dos diretores da empresa na hora do almoço, que a gente almoçava no centro de distribuição dos caras. Eu falei, pô, olha que massa. Não é uma startup, mas o cara tem lá uma mesa de ping-pong, uma sinuca, o diretor joga sinuca com os funcionários do centro de distribuição, cara. Eu falei, olha que top isso. Proximidade, olha né? Que vivência que tá me dando isso, né? Caio, você falou de alguns exemplos que houve uma mudança de cultura também na empresa, né? E Fernando, aí no caso da FIEB, teve alguma mudança cultural da participação no estágio do cliente? Cara, a gente percebe claramente, né? Porque qualquer mudança que é feita numa rotina, né, no dia a dia, ela muda a cultura de uma empresa. Então, aqueles que operam ali o dia a dia, né, dentro das empresas, eles precisam ter também a mente aberta e aceitar a transformação, né? Logicamente que a gente tem um pouco de resistência, porque como a gente trabalhou muito aí voltado para a tecnologia, a gente tem sempre aquela máxima, né? Ou a gente tem pessoas ou a gente tem sistema. E as pessoas ficam logo aí temerosas, né? Mas assim, a aceitação foi magnífica, né? Porque aí eles veem a possibilidade de fazer um trabalho melhor, mais qualitativo, né? Mais analítico, né? Então, ninguém quer fazer um trabalho braçal, artesanal. Então, assim, abraçaram a causa, estão muito felizes porque podem se dedicar a um trabalho mais nobre e veem a tecnologia, né, ali agindo e de forma ágil, né, que a gente precisa hoje de informação mais ágil, né, e hoje a gente transaciona aqui com um volume muito grande de registros, né? Então, quando a gente experimenta aquilo que é bom, aquela coisa que a gente chama um pouco mais de filé, atividade mais filé, a gente não quer mais fazer aquele braçal. Então, assim, a equipe abraçou a causa, aceitou e a gente está numa expectativa muito grande para a gente ter todos os resultados já implantados aí na nossa rotina. Bem, eu queria dar parabéns, quem conhece, que acompanha o podcast, sabe que eu sempre fico animado quando a gente sai um pouco do back-end, do cloud e começa a falar nas dores das pessoas que usam os nossos serviços, porque é óbvio, eu adoro as palavras da moda, a stack, né, o episódio da jornada do cloud do Banco do Brasil ficou sensacional, mas eu fico com medo da gente acabar ficando só vaidoso e querer falar, olha que legal as coisas que eu tenho aqui. Não, a gente tem que ser vaidoso e falar, olha que legal o que o cliente tá conseguindo fazer, porque eu fui lá, tive a empatia, que vocês citaram, né? Tive a disponibilidade e entendi a vida dessa pessoa, a jornada do cliente, não é? Essa é outra expressão que aparece bastante, a jornada do cliente, o Customer Journey. Então, queria dar parabéns aí pelo programa audacioso, que soa estranho, né? Vai lá passar 2 semanas no cliente. Ah, pra quê? Pra estudar a feature nova que a gente vai fazer? Não. É pra entender como que ele vive, o que ele come, para que time ele torce. Então, parabéns pela ousadia. Acho que a gente precisa disso, né? Essa proximidade. Fica aqui meu agradecimento ao Banco do Brasil por essa temporada. Tá patrocinando o Hipsters, algo que a gente já buscava. A gente encontrou esse modelo com essa primeira temporada do Banco do Brasil. Teremos outras empresas, talvez em temporadas mais curtas. Queria que você ouvisse todos os episódios, né? São 7 até agora e teremos ainda um último para entender bem como que funciona o mecanismo de aprendizagem numa grande corporação, de tecnologia, não só de tecnologia. Então, eu tenho um compromisso com você. Até o próximo episódio. Hipsters, abraços. Tchau. Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.